Muito legal que você chegou aqui nessa celebração hoje, nesse domingo. Seja por intermédio da televisão, do tablet, do celular ou do notebook, não importa. Muito legal que você está aqui. A minha oração é que quando nós formos cantar, que esse momento de música sirva para você entrar, ajustar o seu foco nesse período que a gente vai ter de reflexão, de adoração, de oração. Que seja um momento bem bacana para você colocar o seu coração para fora, para você começar a pensar nas coisas de Deus, no próprio Deus, para que você relembre atributos, valores, princípios, enfim, que seja um momento onde você está colocando para Deus quem Ele é, ajustando o seu foco para a reflexão logo depois. Que na reflexão, talvez uma palavra, uma frase ou a reflexão inteira sirva para te orientar, para te confrontar, para te consolar, para te confortar e ao mesmo tempo para te empurrar, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Por isso é muito legal tê-lo aqui neste domingo, participando dessa celebração. Mesmo porque nós podemos não estar juntos, nós não estamos presencialmente, nós não estamos fazendo ou participando de uma celebração aqui na Ibaviva. Entretanto, não é por isso que nós não estamos unidos, porque aí na sua casa, como na minha casa, quem está presente continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos une, é Ele que traz toda essa liga que existe entre nós. Por isso podemos não estar presencialmente, mas nós estamos juntos, porque aquele que nos une está conosco. Aproveita este domingo, aproveita essa celebração na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, curta muito tudo isso e que seja um momento para a honra e glória do próprio Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar. Olá, pessoal. Graça e paz. Queremos convidar todos vocês, onde vocês estão, para juntos nós louvarmos a Deus. Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação, teu sangue me trouxe perdão. É muito pra compreender o amor que restaura o meu ser. Se entregou e me resgatou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas força encontro em tua mão. Se entregou e me resgatou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Ser teu amigo, entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. E é por ti
Jesus, é por ti. Se tudo que sou é por ti, porque me amou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Esperança outra vez. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder.
Olá, eu sou Ana Paula, eu participo do PG da Crise do Celau aqui em Jundiaí. E a nossa história aqui, somos várias famílias com crianças pequenas, somos vizinhos e sempre nos reuníamos para fazer um churrasco, para comer alguma coisa. Enquanto as crianças brincavam, a gente conversava, se divertia. Aí um dia meu marido falou: quando a gente vai começar a se reunir para estudar a palavra de Deus? Então nosso PG nasceu em junho de 2017. Desde então a gente se reúne semanalmente, estudando a palavra, um ensinando ao outro, um aprendendo com o outro, um edificando a vida do outro, e com isso todos saem edificados, alimentados da palavra. As crianças têm a oportunidade de aprender também a palavra de Deus, e isso faz uma enorme diferença na minha caminhada com Deus, faz muita diferença na minha vida, faz toda a diferença na minha vida. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clara, eu tenho 12 anos e eu tô na Embaviva desde 2018. Eu comecei a ir nos PGs ano passado, quando eu entrei pro GF, e a líder do meu PG é a Dani, e o PG tem me ajudado bastante pra não me sentir tão sozinha, porque normalmente agora na quarentena eu tenho me sentido bastante sozinha, porque eu não tenho visto meus amigos e essas coisas, mas o PG tem me ajudado bastante e eu tenho me divertido bastante com o PG. É isso, um beijo! O de Casa é o título da série que nós estamos estudando, a riqueza do Evangelho compartilhado nos lares, olhando para os pequenos grupos da Ibaviva e pensando, refletindo, trazendo à memória quais são os pilares que sustentam os pequenos grupos. Hoje a minha responsabilidade é trabalhar com o tema comunhão. O que significa comunhão? Quando nós pensamos no pequeno grupo e na comunhão que deve acontecer dentro do pequeno grupo, o que isso significa de fato? E a gente vai fundamentar o nosso estudo em cima do texto de Hebreus 3, do verso 12 ao verso 14. Hebreus 3, de 12 a 14. Abra a sua Bíblia aí, anote, risque, comece a estudar, para durante a semana você voltar no texto e estar com esse texto todo na sua memória, trazendo para o seu coração, para que você possa aplicá-lo na sua vida. O texto de Hebreus diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quero começar com um fundamento, aonde é que nós alicerçamos a comunhão, aonde é que a comunhão acontece, o porquê dela acontece, o fundamento da comunhão. O texto diz o seguinte: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. O texto diz que há uma condição nova para mim e para você, para aqueles que entenderam quem Cristo é. Nós nos tornamos participantes dele, que agora a nossa sala de encontro é o próprio Cristo. A mesa onde nós assentamos é o próprio Cristo. A cadeira que é o lugar do nosso conforto é o próprio Cristo. O ambiente que nós convivemos é o próprio Cristo. Que o nosso coração está no próprio Cristo e, portanto, estamos em Cristo e vivemos para Cristo e pertencemos a Cristo. O que ele está dizendo é que agora a nossa condição é uma condição nova, que nós participamos de Cristo. Gosto muito do que o Bonhoeffer diz quando ele diz: comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure há anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Se eu posso ser teu irmão, eu sou teu irmão por causa de Jesus Cristo. Se podemos ter comunhão por causa de Jesus Cristo.
Se acontece comunhão, acontece em Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, não importa o tamanho do encontro, não importa a frequência do encontro, não importa a intensidade do encontro, não importa se o encontro é presencial ou virtual, o fato é que nós nos encontramos em Cristo, para que possamos brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas, pois agora a nossa condição é de estar em Cristo. Agora, o que significa participar de Cristo, ser participantes de fato de Cristo? O que significa isso para nós? Eu queria pensar em muitos detalhes, mas eu queria gastar tempo em 3, principalmente. Primeiro, um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Um cristão é aquele que entendeu que a sua salvação, ela não depende em nada de si mesmo, mas a sua salvação é uma obra exclusiva e única de Jesus Cristo. Eu não fiz nada para ser salvo, foi Cristo quem me salvou. Ele sabe, o cristão, que está condenado. Ele não necessariamente acredita nisso, mas ele entende que a palavra diz que ele está. E talvez ele não se sinta um condenado, mas ele se viu condenado porque a palavra de Deus diz que ele está. Então, porque ele entendeu o que a palavra diz, ele agora se entrega a isso. Ele, da mesma forma como ele entende que a obra justificadora é por Cristo, eu só me torno justo, não é por causa das minhas boas obras, não tem nada a ver com a minha condição bacana, que promove coisas boas, aonde eu faço e melhoro a cada dia que passa, eu tenho evoluído como ser humano, não tem nada a ver comigo. A obra salvadora é de Cristo. Eu me vi na palavra como alguém que precisava de justificação, que precisava de salvação, e por isso eu entreguei a minha vida a Cristo. Ele não vive mais de si mesmo, não é ele, a própria pessoa, a sua garantia, pelo contrário, ele entende que a garantia da vida dele, da salvação dele é o próprio Jesus Cristo. Por outro lado, ele também não vive mais sobre a culpa. Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que o orgulho nos faz viver em autopiedade e o orgulho nos faz viver nas autojustificativas ou nas autopromoções. Eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou salvo porque eu promovo isso, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo... Não tem nada a ver. Eu sou salvo por causa de Cristo. Como muitos chegam dizendo, eu não sou salvo porque eu sou totalmente perdido, eu não sou salvo porque eu fiz muita coisa errada, eu não sou salvo porque eu carrego uma culpa tremenda. Quando você lê o Salmo 32, o Salmo 32 diz que feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados e a sua culpa removida. Significa que ele entendeu que ele é um pecador e o que Cristo fez foi salvá-lo da sua condenação. Por isso a culpa é removida, eu não carrego mais a culpa dos meus pecados, eu verdadeiramente estou livre. Isso não tem nada a ver comigo, só tem a ver com Jesus Cristo e a obra que Ele fez por mim. É Cristo quem me salva. Por isso estou em Cristo. Quando eu chegar na porta da eternidade, Deus me perguntar por que é que você deve passar a eternidade comigo e não uma eternidade distante de mim, eu vou falar porque não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a sua obra de salvação em Cristo Jesus. Tem a ver com aquilo que o Senhor fez. Ou seja, eu acredito no que a palavra diz, porque a palavra aponta para Cristo. A palavra diz que eu sou um pecador que precisa de salvação, então eu creio nisso. A palavra diz que o Senhor tira a minha culpa, então eu creio nisso. Porque a palavra aponta para Cristo. Por isso, ela não aponta para mim mesmo mais. Eu não carrego o peso de ter que me salvar e nem o peso da minha condenação, a culpa de tudo aquilo que fiz.
Eu, como cristão, eu aponto para Cristo. E por ter sido salvo por Cristo, eu sou agora agente da proclamação dessa salvação na minha vida, mas para a vida dos outros. Por isso, eu preciso do outro para entender do amor de Deus. Eu fui salvo por Cristo, portanto, o outro precisa de mim para entender do amor de Deus. Não tem nada a ver comigo, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus. O cristão precisa do cristão para ser alimentado pela palavra, a palavra que aponta para Cristo. Pois a palavra de salvação, mas também uma palavra de conforto quando nós estamos passando por lutas, uma palavra de força quando nós estamos desanimados, uma palavra de direção quando está inseguro e incerto, enfim, é a palavra que nos ensina sobre Jesus Cristo, é a palavra que nos mostra que essa justiça não depende de nós, mas é uma justiça alheia, ela pertence a Cristo, que vem de fora, não é de dentro, mas que pertence a Cristo, que nos dá autoridade para pregar de Cristo, porque fomos alcançados por Cristo. Enfim, nós temos a liberdade para espalhar do amor de Cristo. Segunda coisa, do estar participando em Cristo, é que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se em Cristo nós temos uma ligação mútua, só é possível eu chegar em você por causa de Cristo. Um cristão só consegue viver em harmonia com o próximo por causa de Cristo. Entre as pessoas reina a discórdia, isso é fato. Você coloca duas pessoas juntas, todo relacionamento gera intimidade e toda intimidade gera conflito. É natural, inerente, é comum ao homem, é normal ao homem, enquanto se relaciona, promover conflitos. Efésios 2,14 diz que Cristo é a nossa paz. Sem Cristo, há inimizade entre a pessoa e Deus, mas sem Cristo continua a inimizade entre as pessoas. Sem Cristo não conheceríamos Deus, porque o caminho está bloqueado pelo meu orgulho, o caminho está bloqueado pelos meus pecados, o caminho está bloqueado pela minha culpa. Sem Cristo eu não consigo chegar em Deus. Entretanto, Cristo é aquele que desbloqueia tudo isso, que fura esse bloqueio todo e eu posso chegar à presença de Deus. Pois foi Jesus que furou esse bloqueio. Ele promoveu a paz para com Deus e, portanto, ele promoveu a paz para com o próximo. Ele é a nossa paz. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ele é a nossa paz e eu posso ter a paz com o meu próximo. Em Cristo, nós temos uma ligação mútua e isso é comunhão. O terceiro ponto é que em Cristo, um cristão foi salvo e unido ao outro para a eternidade em Jesus Cristo. Porque estamos nele, tudo o que ele fez, Jesus Cristo, se estende a nós. A sua encarnação se estende a nós. A sua morte se estende a nós. A sua ressurreição se estende a nós. Nós fomos alcançados de forma integral pela encarnação, pela morte e ressurreição de Cristo. Ele é o Deus que agora me faz estar nele. Eu estou em Cristo. Nós estamos em Cristo. O interessante é que o estar em Cristo me faz ter a vitória sobre mim mesmo, mas o estar em Cristo me coloca nele e faz com que tudo aquilo que ele, Cristo, tenha feito, repercute sobre a minha vida. Então, quando ele se encarna como homem, ele se identifica conosco na nossa dor, na dor do pecado. Ele passa por tudo aquilo que nós passamos, para que quando ele morra, a aplicação e a condenação do pecado seja experimentado por ele. Ele nunca pecou, mas ele experimentou, carregando em si todos os nossos pecados, ele experimentou a consequência do pecado, ele morreu. Só que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou nos dando vida.
E não é uma vida qualquer, mas é uma vida eterna. Significa que em Cristo eu tenho a vida eterna. Em Cristo nós estamos ligados. Em Cristo nós estamos juntos por uma eternidade toda. Uma eternidade toda. Existe uma música antiga que foi tema de novela que dizia o seguinte, talvez alguns aí conheçam bastante, eu acredito que eu poderia citar alguns nomes, como o Marcelo Sica, o Testa, e dizer esses caras que são mais velhos, eles conhecem essa música, devem ter dançado muito essa música que diz: eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Como se nós tivéssemos aqui um período curto de vida e acabou, não existe mais nada. Eu sou um cristal que quando cai no chão, quando se quebra, quando no chão cai, diz a música. Eu sou uma pedra que logo vai virar um pó. Na verdade, a Bíblia diz que isso não é bem assim, que a nossa vida é eterna. João 5,11 diz que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo nos deu a vida eterna porque Ele é a vida. Nós fomos unidos a Ele, identificados nele na encarnação, na morte e na ressurreição da vida eterna, para a vida eterna. Essa ligação tem que ser fundamentada no amor, pois o próprio João diz que quem odeia o seu irmão é assassino e nenhum assassino tem a vida eterna. Por isso, ser participante de Cristo é estar unido ao outro para a eternidade em Cristo Jesus. De forma resumida, ser participante de Cristo é porque um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. E um cristão foi salvo e unido ao outro para a eternidade em Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Portanto, em Cristo, nós temos uma ligação mútua por toda a eternidade. Eu daria para você a oportunidade de olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: putz, grilo, vou passar com você a eternidade. Que é isso que acontece com aqueles que estão em Cristo. Nós passaremos a eternidade juntos. Passaremos a eternidade juntos. Segunda questão é: qual é essa condição da comunhão? Se a comunhão é estar em Cristo, ser participante de Cristo, qual é a condição da comunhão? O texto diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O texto está dizendo que nós somos participantes de Cristo, nós acabamos de ver isso. Mas ele traz aqui algo interessante. Vamos pensar nisso. Ele diz de uma condição. Nós somos participantes de Cristo. Mas existe uma condição, desde que o estar em Cristo tem tudo a ver com o que Cristo fez. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição me dá a liberdade de ser salvo, me dá a liberdade de ter a vitória sobre o pecado, me dá a liberdade de estar livre da culpa do pecado. E não mais numa condição de que algo eu preciso fazer para obter essa salvação. Entretanto, uma das coisas que nós precisamos entender é, por mais que esta salvação seja aplicada por nós à graça, nós não podemos fazer nada, não é por obras, para que eu não me torne metido, orgulhoso, achando que é mérito meu a minha salvação, mas ela foi feita no movimento de Deus, onde o seu Filho se encarnou, morreu e ressuscitou, vencendo o meu pecado e me dando a vitória sobre o pecado. Entretanto, quando eu compreendo isso e pela fé eu me entrego a isso, a marca da salvação é uma vida nova. Portanto, se somos participantes de Cristo, nós podemos ver esta condição sendo aplicada na nossa vida por esta vida nova que vivemos, uma novidade de vida. Não tem ninguém que é participante de Cristo que continue na mesma vida. A condição de estar em Cristo é apresentar uma vida nova.
é viver nessa condição nova. E ele diz, essa é a condição, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, ele diz, estabelecendo uma condição, nos apeguemos, uma ação. Nós passamos a fazer algo novo, a agir de forma nova. Nos apeguemos. E o apegar é aquele negócio que eu seguro, que eu agarro, que eu trago para mim, que ninguém solta, isso é meu, eu estou apegado a isso. Do LX diz desapega. O Evangelho desapega. Desse você não solta, você não descarta, você não vende. Esse é seu, pertence a você. E você vai continuar grudado nisso aqui. Então a condição é que eu me grude nisso, que eu me colhe nisso, que eu traga para perto de mim o mais rápido possível. E aqui ninguém tira de mim. Ele diz, pois passamos a ser participante desde que nos apeguemos, uma ação. Mas ele traz um objetivo. Nos apeguemos até o fim à confiança. Eu vou apegar à confiança. O que é a confiança? É a fé. Presta atenção. Todas as vezes que eu tenho lido fé na Bíblia, eu tenho entendido o seguinte, a fé ela é racional, ela me faz entender, ela me faz compreender. Eu aceitei este movimento de Cristo, de encarnação, de morte e ressurreição. Eu sei que Ele fez isso por causa do meu pecado e ao fazer isso Ele me livra da minha culpa. Eu entendi tudo isso. Pode parecer loucura um Deus que se encarna, que morre e ressuscita. Pode parecer loucura falar em ressurreição, alguém que venceu a morte. Mas eu entendi, tudo isso faz sentido. Faz sentido este movimento. Porque quando eu olho para mim, eu sei que eu precisava de salvação. Eu queria chegar até Deus e eu jamais conseguiria chegar até lá, até Ele, a não ser pelo fato ou na condição de que Ele veio até mim. Pois bem, eu entendi isso. É fé. Mas a fé, ela não está vinculada somente a uma racionalização, a um entendimento, a uma compreensão. É uma compreensão que me afeta de forma integral e que modifica toda a minha prática. Isso é fé. Isso é fé. Por isso que a salvação, ela faz parte de ser participante de Cristo desde que eu me apeguei profundamente àquilo que criei, que desceu ao meu coração, me afetou de forma integral e mudou toda a minha prática. E ele trabalha dizendo que isso acontece até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, o prazo de estar apegado é do princípio ao fim. Não é no meio, não é um período. O cristão verdadeiro, ele se apega a essa confiança do começo ao fim, do começo ao fim, do começo ao fim. Agora, essa é sem dúvida nenhuma a condição. Agora, para que propósito a comunhão existe? A comunhão existe, como nós vimos, por causa de Jesus Cristo. O alicerce, o fundamento é Jesus Cristo. A comunhão existe, sem dúvida nenhuma, porque nós existimos uns aos outros para promover esse apego cada vez maior à fé. Mas o texto apresenta um propósito. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Presta atenção em duas afirmações desse texto. A primeira é inicial, cuidado. Presta atenção, ele dá um alerta. Olha para os dois lados antes de atravessar, porque senão você pode se dar mal. Presta atenção, cuidado. Interessante que ele está dizendo, irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
Cuidado, um alerta, presta atenção. Por que isso? Porque uma coisa eu e você precisamos chegar à conclusão. Se ser salvo é estar em Cristo, e ela apresenta uma condição, a condição é que eu entendi pela fé, isso desceu ao meu coração, me afetou de forma integral, que todas as minhas práticas se tornaram diferentes. Eu preciso ter cuidado, olhando para a minha própria vida, para ver se de fato esta condição está justificando a minha salvação. Porque não há perda de salvação na Bíblia. A definição é o que é salvação. O que é salvação? A perda da salvação não existe. Mas a salvação é esse estado novo em Jesus Cristo que me promove novidade de vida a cada dia, a cada dia. Presta atenção, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Portanto, cuidado, presta atenção, porque o problema é que você se afaste ou venha se afastar do Deus vivo. Presta atenção para que isso não aconteça com você. Olha para os dois lados, checa a sua vida. Então a comunhão começa a fazer muito sentido, porque eu estou inserido dentro do corpo de Cristo, por causa de Cristo, em Cristo e para Cristo, para que a condição da minha salvação seja aplicada a mim o tempo todo, já que estou em Cristo, tenho que viver nessa novidade de vida. Então eu estou no meio de pessoas que vão me ajudar a entender se a minha vida tem promovido as transformações necessárias para que eu me torne cada vez mais próximo do Deus vivo. Presta atenção, checa a sua vida, mas esteja no meio de um grupo, em comunhão, que você vai poder checar a vida deles, enquanto eles também checam a sua vida, porque isso é feito em comunidade, em comunhão. Ninguém vive a Cristo sozinho. Ninguém vive a Cristo sozinho. E esse alerta é dado porque existe uma dinâmica, um movimento. O movimento é o pecado. O que é o pecado? O pecado endurece o coração. O pecado é quando eu começo a trazer para mim de volta a condição do mérito ou a condição da culpa. Eu preciso fazer para ser salvo, sou eu quem me salva. Eu estou vivendo tudo isso e a culpa é minha, desgraça minha, eu não mereço. Esta condição minimiza a obra de Cristo na cruz, porque Ele me salvou e me isentou da culpa. Eu já não carrego mais o pecado e nem a culpa do pecado, porque Ele me fez livre de tudo isso. Mas o pecado, ele endurece o coração. E endurecer o coração significa que ninguém mais alcança. Ninguém mais pode ter contato, chegar no âmago dele. Ele se tornou insensível aos toques. Ele se tornou embrutecido à palavra. O coração está distante agora. E o resultado de tudo isso é que ele se torna perverso e incrédulo. Perverso é que deseja o mal, que busca o mal, que entre o certo e o errado está optando sempre pelo certo, olhando para si, enxergando a si mesmo, centralizando o eu novamente. E incrédulo é aquele que não acredita mais no próprio Deus, na transformação de Deus, na vitória sobre o pecado em Jesus Cristo, nos livrar-se da culpa em Jesus Cristo, de fazer parte de uma comunhão que te promove e te caminha e te leva cada vez mais próximo do Deus. O resultado de tudo isso é que o pecado, ele te afasta do Deus vivo por intermédio do endurecimento do coração, que se torna perverso e incrédulo, e você se torna longe do Deus vivo. Agora, se nós estamos em Cristo, se nós comungamos da mesma fé em Cristo, e é nele, por ele, para ele que nós vivemos, se nós nos reunimos por causa de Cristo, se tirar Cristo não faz sentido a nossa reunião, o nosso estar juntos, isso significa, tristemente,
que quando você sai de perto de Deus, se afasta do Deus vivo, você também perde a conexão com os teus irmãos, porque o que nos une é Jesus Cristo. Presta atenção. Cuidado, cuidado, cuidado. Cristo já se encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter a vitória sobre o pecado e termos a nossa culpa apagada, removida. Cristo nos inseriu no corpo dele, desde que nos apeguemos, desde que entendamos isso e a razão de tudo isso, a compreensão de tudo isso desceu para o meu coração, me afetou de forma integral, a tal ponto que eu já não sou o mesmo e eu faço tudo diferente. Se não tem feito, você está se afastando. E a comunhão serve. Presta atenção, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Presta atenção, você já entendeu o que de fato significa Jesus Cristo para você? Você já entendeu que é por Ele, para Ele e nele que você vive? Você já entendeu que não precisa fazer mais nada, porque senão o teu coração está se endurecendo, vai se tornar novamente perverso e incrédulo e você vai ficar distante de Deus para todo sempre. Você precisa entregar a sua vida, presta atenção, avalia o seu coração. Leve em consideração se não precisa existir salvação de fato, como a salvação é de uma vez por todas, para que você viva em novidade de vida de fato. Não há perda de salvação, porque salvação é isso. Por isso, o autor de Hebreus diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Para que não haja uma destruição na vida da pessoa, para que o seu amigo não viva uma catástrofe eterna. Nós estamos inseridos num corpo. Vivemos por Cristo, para Cristo e em Cristo, que promove em nós a permissão de que um e o outro interajam entre si, tornando os frutos de salvação de fato evidentes na vida da gente. Isso é comunhão. É eu estar preocupado o tempo todo para enxergar se meu amigo ele é salvo de fato e podemos viver em Cristo, por Cristo, para todo sempre. Encorajem-se uns aos outros. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo ressuscitou por nós. Nós vivemos uma novidade de vida. Por isso, eu vou encorajar o tempo todo. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensa nisso. Nós não vivemos em comunhão para repartir um bolo, para pagar as contas uns dos outros. Nós não vivemos em comunhão para que a gente tenha um ambiente legal, um refúgio gostoso, no meio das lutas a gente seja acolhido. Nós não vivemos em comunhão simplesmente para ter um espaço bacana, onde eu venho, eu canto e ouço uma boa música. Nós vivemos em comunhão para que o encorajamento mútuo em relação à nossa salvação seja vivido e experimentado por nós todos os dias. Porque o que está em jogo não é um ambiente gostoso. O que está em jogo não é uma conta paga. O que está em jogo não é um bolo repartido. O que está em jogo não é uma música cantada em conjunto. O que está em jogo é a eternidade do indivíduo, a vida eterna. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então vamos em frente. Vamos promover comunhão, encorajando uns aos outros a desenvolverem cada vez mais a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Jesus, que esta palavra caia no nosso coração e nos desperte a verdadeira comunhão, a preocupação com o outro, não se ele está acolhido dentro de uma sala, de um ambiente ou de uma comunidade,
mas se ele foi acolhido de fato no corpo de Cristo, se ele pertence de fato a Jesus Cristo, se o pecado não endureceu o seu coração e o tornou perverso e incrédulo, e ele está longe de Cristo, mesmo no meio de nós. Cuida, Senhor Jesus, da gente. Leva a gente a um nível maior de maturidade. Abre os nossos olhos para que a gente possa compreender de fato qual é a nossa tarefa quando estamos juntos todos os dias. Que Teu Espírito venha sobre nós e nos desperte para essa vida nova, de fato. Essa é a minha oração e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos cantar mais uma música? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos
Está chegando ao fim a nossa celebração, mas não chegou ao fim a nossa comunhão. Pelo contrário, a partir de hoje a gente entende que a gente tem muita coisa para fazer todos os dias juntos, olhando uns para os outros, com o cuidado de levá-los cada vez mais perto de Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que seja uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito Santo e nos relacionamentos profundos e intensos vividos em Cristo Jesus, para Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.